boa lembrança, vendo o futuro chegar. É isso aí, Piraquara, essa terra abençoada. E aí nós vamos iniciando então mais um programa Piraquara, ontem, hoje, sempre, o nosso 14º programa, que nós procuramos trazer aqui um pouco da história de Piraquara, procuramos relembrar assuntos importantes, assuntos que hoje já fazem parte da herança histórica aí da nossa cidade, né? E também das pessoas que fizeram e que construíram aí a nossa história. Estou hoje muito bem acompanhado, como não poderia ser, né? Tivemos aí nos programas anteriores a importante companhia do meu amigo Sérgio Pinheiro, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Cláudio Yahiro, que vem abrilhantar o nosso programa. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serra do Mar, ouvintes do programa Piraquara, ontem, hoje e sempre. Estamos aí, né? E vamos hoje focalizar aí o nosso último programa da série sobre os empreendedores históricos aí de Piraquara, né? E hoje nós trazemos uma história muito bonita. Eu acho uma das importantes histórias do nosso município aí, porque nós vamos falar um pouquinho da evolução do transporte coletivo de Piraquara, e aproveitando até para trazer também aí para as pessoas que não conheceram, né, a história da evolução do transporte coletivo, e nós vamos apresentar também um pouco da história aí da nossa aviação Piraquara, né, e também do seu fundador, né, o seu Ipenor Vitório Piccoli. Então, eu gostei muito de preparar esse programa, porque eu gostei muito da história que envolve toda essa parte aí do transporte coletivo. Então é bem interessante. E vamos começar então, né, Cláudio? Eu gostaria muito que você participe comigo quando quiser fazer alguma inserção aí, alguma opinião. Eu gostaria de que você participasse bastante comigo. Ok. Não quero me sentir sozinho. Não, mas você não tá sozinho de jeito nenhum. É isso aí. Então, gente, desde o início, né, do que a gente vem falando aqui sobre Piraquara, sobre essa evolução do município, né? Nós tivemos nos primeiros anos da formação do município de Piraquara uma cidade que, para se dirigir até as pessoas de Piraquara, para se dirigirem até a capital, né, se utilizavam aí do trem, né, que o trem está desde o início da história do município aí. O subúrbio, mas bem antes, isso lá nos 1890 e pouco já, né, nós já tínhamos aí o transporte. Eu não sei se naquela época já existia o transporte de passageiros, mas a história do trem, Piraquara nasceu com o trem passando por seu território, né? E até nasceu por conta disso, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Verdade. Mas fora o trem, como se fazia para ir até Curitiba, né? Como se faria, né? Carrocinha. E aí, depois de algum tempo, né? Com um pouquinho talvez antes da abertura da estrada do encanamento, né? Porque a estrada do encanamento, você sabe que ela tinha um acesso limitado, né? Era uma estrada operacional, na verdade, da Companhia de Águas e Esgotos, e as pessoas teriam que ter uma autorização para passar por ela, porque senão, né? Então era um acesso assim bastante restrito. É como se a gente fosse hoje aqui pros mananciais, passar por cima da barragem, esse tipo de coisa. E também eu me recordo que alguém me falou que era cortado também essa estrada, que até hoje é cortada ainda, mas era por chácaras ali, principalmente Guarituba, esse tipo de coisa, e eram propriedades particulares, né? Sim, na verdade a estrada, porque
É claro que isso aí a gente vai também falar mais, vai destrinchar mais essa questão da água, né? Mas quando foi aberto colocado essas tubulações, né? Então a estrada ela servia simplesmente para companhia, para os funcionários da companhia de águas e esgotos ou do departamento de águas e esgotos, né? Fazer ali a manutenção dos tubos, enfim, fazer uma vistoria. Não se podia qualquer pessoa que quisesse entrar naquela região ali passar, como muito tempo depois foi autorizado, né? Mas então, nesse período anterior, só com autorização se podia passar, né? E então, como não se tinha essa liberação, então o que acontecia? As pessoas se obrigavam a se utilizar da Estrada da Graciosa, né? Então se utilizavam da Estrada da Graciosa e aqui via 4 Barras, que por essa ocasião também não era ainda um município, mas fazia parte do território de Piraquara, né? E por ali o pessoal se dirigia então até Curitiba. Aí você imagine as condições da estrada, as condições, os veículos, né, nessa época, como que eram. A né? mão de obra que dava. A mão de obra, o tempo que se levava para se chegar até Curitiba, né? Então, ali pelos anos 50, início dos anos 50, depois de muita batalha, muita insistência, se conseguiu então a liberação da Estrada do Encanamento. E aí, claro, passou-se então a todas as pessoas que quisessem se utilizar daquele espaço ali, poderiam se dirigir até a capital por essa estrada, né? Deixou de ser uma estrada unicamente a serviço da Departamento de Águas e Esgotos, né? E nós não temos nenhuma informação de que antes dessa abertura existisse o transporte coletivo, o serviço de transporte coletivo via rodoviária, né? Nós não temos essa informação, talvez existisse, talvez não. Mas a partir dos anos 50, então, aí nós já temos informações que existia um ônibus ou alguns ônibus, muito poucos por sinal, no mínimo 1, no máximo 2, né? Que fazia esse transporte de passageiros. E quem fazia esse transporte? Um dos primeiros motoristas de ônibus que nós temos aqui, que foi conhecido de muita gente, foi o Bimba, né? O Bimba lá de Pinhais, que era um dos primeiros motoristas de ônibus aí que nós temos conhecimento, né? Dentro da história de Piraquara, né? O senhor Pedro Pinto de Castro, muito conhecido lá em Pinhais, o seu Bimba. Seu Bimba. Tinha o baile do Bimba lá? Exatamente, isso. Ali na esquina, né, da Camilo de Leles com a rodovia. Isso, inclusive a gente dizia o vô Bimba, porque ele era avô da Lela, da Elide, não sei se sei. Dos Soares aqui, do Melquisedeque. Da Zilda. Então, é o vô Bimba. Você vê, rapaz, como esse mundo é pequeno. Então, e o Bimba era um dos primeiros motoristas de ônibus aí dentro da história aí de Piraquara, né? Nós temos inclusive eu tenho até fotos da época lá que o Bimba era o motorista, né? E interessante que o povo sofria duplamente, né? Quando tava sol, quando o tempo era seco, era aquele poeirão. E buraco. Poeira e buraco. Aí quando chovia, alagava tudo. Era buraco e água. Água, daí não se via os buracos, né? Mas em compensação também, né? E quem fazia, a empresa que fazia esse transporte, né? Lá nos anos 50, não posso afirmar com certeza, mas nos anos 60 era a Aviação AU de Baixo, né? Essa empresa, ela operava aí Piraquara, Curitiba,
em no máximo aí 3 horários, né? De manhã, na hora do almoço e à noite, né? Ou à tarde, né? E geralmente o maior movimento era de pessoas indo para Curitiba. Dificilmente tinha passageiros quando o ônibus ia lá, voltava na hora do almoço, né? Não tinha passageiro. Então é aquela velha história da cidade dormitório, né? As pessoas moravam aqui, trabalhavam em Curitiba e só voltavam à noite. E muitas vezes as pessoas até preferiam, a maioria preferia usar o trem, né? Porque ônibus era muito sofrido essa viagem, né? Eu acho que talvez até fosse mais caro na época, inclusive. Possivelmente, né? Possivelmente fosse mais caro e mais sofrida essa viagem, né? Aí nós entramos então na história do nosso empreendedor de hoje, né? Porque a aviação AU de Baixo, ela tem um histórico aí até o ano de 1966, né? E a partir de então, mesmo se utilizando talvez dessa nominação aí, AU de Baixo, mas aí nós já entramos numa outra história. Quando começa a fazer parte da história de Piraquara, o seu Ipenor Vitório Piccoli, que foi o fundador da nossa aviação Piraquara. Mas isso eu acredito, eu não sei quanto tempo nós temos, mas podemos fazer um intervalo e no próximo bloco então nós vamos focalizar um pouco da história do seu Ipenor e também do início aí da nossa aviação Piraquara. Opa, que bom, que bom. O que nós temos aí de música? Olha, a música agora são 15 horas e 17 minutos, 15 e 17, 3 e 17. Serafim e seus filhos. Essa é histórica. Então vamos lá. Esta cidade tem beleza rara. É isso aí. Eu tô meio perdido aqui, que a gente andava tão acostumado, né, a maneira de fazer o programa aí com o Sérgio, né, que geralmente ele entrava na volta e eu ficava ali só preparado para, como o Sérgio sempre falava, eu preparo a bola e você chuta pro gol, né? Mas voltando à nossa conversa de hoje, né, focalizando aí a nossa aviação Piraquara, vamos falar um pouquinho do fundador da aviação Piraquara, o senhor Ipenor Vitório Piccoli, um gaúcho de Farroupilha, né? Nascido no dia 16 de outubro de 1936, e seus pais eram o Modesto Piccoli e a Luísa Verona Piccoli. A história do seu Ipenor, Cláudio, ela, claro, dadas as devidas proporções, né? Ela é parecida com a nossa história, porque ele começou a trabalhar bastante jovem, né? Muito cedo. E eu já conheço de muitos anos aí, sei que começou a trabalhar cedo, né? Eu não tão cedo, mas também numa idade assim, que hoje em dia a piazada ainda está estudando, né? Então ele, com a morte do pai, ele começou a trabalhar aí aos 12 anos, né? Já como cobrador, né? Era cobrador, quer dizer, sempre teve nesse meio, né? Esse meio do transporte coletivo, e onde ele trabalhou até aos 16 anos. Aos 16, você veja, naquela época era permitido que um jovem de 16 anos se habilitasse a motorista profissional, né? E então ele, se aproveitando dessa condição, né, se habilitou como motorista profissional e foi trabalhar com o irmão em Santa Catarina, né? E permaneceu lá por 2 anos, onde fazia a linha Porto União Curitiba, né? Aí, com uma parte da herança, né, deixada pelo pai, ele foi até São Paulo e comprou a 4ª parte de um caminhão. Agora, o interessante disso é que ele não foi trabalhar com o caminhão, mas ele veio de São Paulo até Caxias, no Rio Grande do Sul, porque naquela época o que se fazia? Comprava-se o caminhão, né?
e com o chassi transformava-se em ônibus. Então, você veja, ele comprou um caminhão em São Paulo, rodou até Caxias, no Rio Grande do Sul, e de lá o caminhão então foi transformado em ônibus, e esse ônibus ele começou a operar então a linha Canoinhas-Curitiba, uma viagem aí que durava mais ou menos na época 4 horas. Poxa, e era viagem grande, então ele já com pouca idade já acabava fazendo trajetos longos. Um jovem que já tinha uma baita de uma responsabilidade aí, porque afinal de contas, mais ou menos, o ônibus ali puxava entre 25 e 30 pessoas, né? E um detalhe, imagine isso aqui que eu tô contando, é mais ou menos lá nos anos 50, né? 50, talvez, não anos 60, mas com certeza anos 50, né? Onde as rodovias aí eram estradas de terra, né? Muitas vezes chegava-se na beira de um rio, tinha que ficar esperando a balsa para fazer essa travessia, né? Até o material que eu pesquisei, ele relata que muitas vezes eles tinham que dormir dentro do ônibus esperando a balsa vir para atravessar o rio, né? E fora que também usava-se correntes, né, nos pneus em época de chuva para conseguir transpor determinados obstáculos da estrada, né? Com certeza os rios menores também existiam muito aquelas pontes de madeira. Exatamente. Que praticamente se torcia tudo a hora que uma coisa pesada passasse. Exatamente, era uma aventura a cada viagem, né? Mas aí o que acontece? Passando os anos aí, os irmãos do seu Ipenor, que também trabalhavam com essa, né, nesse meio, né, rodoviário aí de transporte coletivo, eles já trabalhavam na empresa Penha. Essa empresa bastante conhecida, né? Penha. E com o tempo eles acabaram comprando a Penha, né? Adquirindo a empresa Penha, né? Lá nos anos 60. E essa empresa na época tinha 27 ônibus. Desses 27, 16 funcionavam, né? Os demais não estavam assim em boas condições, né? Mas mesmo assim a empresa foi crescendo, e nesse período do ano de 1961 até 1966, o seu Ipenor ele trabalhou no Rio de Janeiro no escritório da Penha, né? Então foi um período aí de 5 anos em que ele trabalhou fora do Paraná, né? Administrando lá o escritório da Penha no Rio de Janeiro. Em março do ano de 1966, então ele deixou a sociedade na qual ele fazia parte, nessa empresa Penha, né? E aí ele comprou a nossa empresa aí, Viação AU de Baixo. AU de Baixo? Que era a que fazia o transporte de Curitiba a Piraquara, né? Então ele adquiriu essa empresa, né? A empresa AU de Baixo, nessa ocasião, ela vinha enfrentando dificuldades, havia perdido algumas linhas, né? E então, como a empresa estava num processo aí de decadência, né? Ele vislumbrou ali uma possibilidade de fazer com que essa empresa viesse a voltar a funcionar novamente, né? Da maneira que provavelmente ele imaginava que podia fazer, né? Então, a empresa AU de Baixo, ela era constituída por 4 ônibus. Desses 4 ônibus, 2 funcionavam e 2 estavam num estado assim precário. Deplorável. Né? 50%, né? 50%. Então, ele, em 1966, ele comprou essa empresa AU de Baixo. E em 1967, a Viação AU de Baixo, ela passou a se chamar Expresso Azul, né? Com sede aonde? Em Pinhais, né? A empresa Expresso Azul, então, nessa ocasião tinha 4 veículos, né? 4 ônibus. E já em 1968
a empresa já fazia, além da linha Curitiba-Piraquara, a linha Curitiba-Vila Maria Antonieta e também Curitiba-Pinhais, né? Então, já no ano seguinte, a gente percebe aí um crescimento da empresa Expresso Azul. Claro, um crescimento no número de linhas e com certeza no número de veículos também. Não, e o interessante, você veja a diferença, né, daquela época para cá, que o universo de passageiros transportados pela empresa era entre 60 e 80 passageiros dia. Nossa. Né? Então, é uma coisa assim de se pensar, né? Vamos imaginar as dificuldades, todas as dificuldades que existiam na época, né? Tanto a própria questão das estradas, as condições, né, do próprio veículo, que era uma coisa assim bem mais rústica, né? Até voltando um pouco à questão da aviação ao de baixo, eu tive a oportunidade de ler as atas da Câmara de Piraquara, né? E em muitas ocasiões lá os vereadores discutiam a situação que os ônibus rodavam naquela época, né? Porque a questão da poeira, assim, era uma coisa impressionante, a poeira dentro do ônibus, né? O camarada saía de Piraquara com uma roupa branca ou uma roupa clara, chegava em Curitiba marrom. E depois outra, o próprio pessoal não tinha muito o que fazer, porque ia fazer o quê para melhorar a situação? Vedar o ônibus e fazer o pessoal morrer sufocado dentro do ônibus? Não dava. Eu acho que teria que abrir janelas e coisa e tal, e as condições da via não permitiam esse tipo de quer dizer, de melhorar esse tipo de situação, né? De qualquer forma tinha que se submeter, né? Tinha que se submeter a essa condição que a estrada e a condução oferecia, né? E a respeito desse número tão pequeno de passageiros, bom, levava-se em consideração que a população era menor, a população de Piraquara era menor. Mas se fosse tomar a proporcionalidade de hoje, né, das pessoas que vão a Curitiba, e antigamente do número de habitantes e a proporcionalidade das pessoas que iam a Curitiba para trabalhar, era bem menor, porque também o pessoal de Piraquara, eles se fixavam mais no campo mesmo, né? Em algum comércio, nos vilarejos daqui, né, que existia alguma coisa. Mas eu acho que nessa época a principal fonte de renda de Piraquara, assim, das pessoas, era o campo, né, também. Então, poucas as pessoas que iam a Curitiba. Então, exatamente. Talvez agora muito mais gente, né, vá a Curitiba em quantidade, mas talvez proporcionalmente menor em relação ao número de pessoas. Até porque hoje existe até um percentual mais reduzido de pessoas que se utiliza do ônibus, né? Porque muitos têm os seus carros e tal, né? Preferem até ir, né, com o seu carro, né? Mas o interessante, Cláudio, que a aviação Expresso Azul, a partir da compra, na verdade, da aviação ao de baixo, que estava em decadência, ela ganhou um oxigênio e foi crescendo. A tendência aí é perceptível, né? Em 1972, por exemplo, a Expresso Azul já tinha 26 ônibus, né? E nesse cenário aí de 26 ônibus e tal, aí o irmão do seu Ipenor, provavelmente vendo que a empresa estava crescendo, né? Ele entrou de sócio, né? Foi fazer companhia ao seu Ipenor, né, ali na empresa. Mas o próprio Ipenor, ele estava acostumado a trabalhar sozinho. Com certeza. Né? Ele estava acostumado a trabalhar sozinho e eles então decidiram dividir a empresa
né, ficando o seu Ipenor, porque a impressão que eu tenho que parece que ele sempre acreditou que Piraquara fosse, tivesse essa condição de crescer, né? Talvez, claro, era um negócio para ele, claro. Mas ele investiu, ele acreditou, né, que valia a pena fazer aquele trabalho voltado aqui para a cidade de Piraquara. Então, o irmão dele ficou com a região de Pinhais. Do distrito de Pinhais, né? O distrito de Pinhais, né, na época. E o seu Ipenor, então, ficou operando aqui a aviação, a parte da aviação Expresso Azul que fazia esse atendimento a Piraquara. A impressão que eu tive, assim, nessa parte da história é que o seu Ipenor, ele veio a Piraquara, mas porque quando ele comprou essa empresa U de Baixo, não sei, me corrija se eu estou errado, quando ele comprou a aviação U de Baixo, era a linha que a aviação tinha aqui para Piraquara. Ele não conhecia, eu acho que Piraquara antes, né? Eu não vi você comentar esse assunto, se ele já conhecia Piraquara ou não. Não. Essa parte eu não sei, até porque eu acho que ele nunca morou em Piraquara, né? Eu acho que ele sempre teve Piraquara como o seu trabalho. Né? A sede do seu trabalho. Mas não posso te afirmar se ele já conhecesse ou não a região. Né? Até porque ele, nessa época, ele não era só o dono da empresa. Ele era o camarada que trabalhava ali, porque ele sabia que do suor dele ia fazer com que a empresa crescesse. Então, com certeza, nessa época, ele também provavelmente dirigia os ônibus aí e tal, né? E de fato fez com que... Porque naquela época, Cláudio, eu sempre falo isso, era mais difícil, mas se o camarada gostava de trabalhar, ele ia pra frente. Conseguia progredir. Progredir, exatamente, porque muita coisa estava em formação, né? E essa questão incipiente do transporte coletivo, né? Uma coisa que estava, né, começando aí e tal. Então ela, com certeza, quanto mais suor ele derramasse, mais resultado ele iria alcançar disso. E como de fato aconteceu, né? Então, dividida a empresa, né? Com o tempo, ele passou então a perceber essa possibilidade de crescimento, e em 1974, então 2 anos só depois dessa separação, né, foi criada a Aviação Piraquara no dia 1º de outubro de 1974, né? Então aí já vai para 37 anos, né, nós temos a Aviação Piraquara e na cidade aí, atendendo o município, né? E aí, criada a Aviação Piraquara, ele vendeu então a sua parte na Expresso Azul, né? E aí o restante da história da Aviação Piraquara, eu acho que os piraquarenses da minha idade, da tua idade, né, o pessoal mais de idade aí, vai saber, porque a cidade se desenvolveu, né, ou evoluiu, e a empresa evoluiu junto com a cidade. Porque, afinal de contas, ali no ano de 1976, nós tivemos então um sonho, talvez o maior dos sonhos do seu Ipenor, que era a pavimentação da Estrada do Encanamento, né? E isso aí facilitou sobremaneira tanto a questão do itinerário do ônibus, as facilidades, né? Com certeza os ônibus passaram a quebrar bem menos, né? E o acesso no geral, né? E também a probabilidade ali da empresa crescer, ela veio a se concretizar, porque o acesso pavimentado permitia essa condição para a empresa, né? A cidade, eu sempre falo que a pavimentação da rodovia, da Estrada do Encanamento, foi a obra do século, né? Para Piraquara. Foi a obra do século, porque a partir dali a cidade saiu daquele ar provinciano que tinha, né? E
se desvendou ali uma possibilidade de crescimento, que isso de fato veio a acontecer, né? De crescimento, de investimento, Exatamente. Como é que se diz? Do próprio assédio de outras pessoas em morar aqui, de construir coisas, de estabelecer um comércio a partir desse momento que Piraquara teve seu boom, né? Até porque também, poucos anos depois, se inaugurava o Shopping Center Pinhais, né? Isso, em 1981. 1981, o Shopping Center Pinhais, que foi, né, uma obra, na época, estrondorosa, né? Monumental, gigantesca, que infelizmente durou pouco. E hoje em dia ele ia ser considerado um shopping center de nível médio, nem tão grande quanto outros que existem por aí, né? Exatamente. Mas que na época era um dos maiores, era o maior shopping center do sul do país. Exatamente. E na verdade também, é claro que para Piraquara, que a cidade de Piraquara, talvez ele não tenha sido assim aquela coisa estrondorosa que foi, porque ele estava sediado no distrito de Pinhais, né? Lógico. Mas eu fico pensando justamente na questão das pessoas daqui que acabaram indo trabalhar lá, né? Também. E isso, claro, a empresa Aviação Piraquara teve um papel muito importante, porque ela fazia esse transporte, né? Nessa época o trem já não era já não tinha aquela importância que teve em outros momentos. Nessa época, ir de trem para Curitiba demorava mais. Exatamente. Do que ir de ônibus, que antes da pavimentação da rodovia era o contrário. O trem era o meio de transporte mais rápido que nós tínhamos para chegar na capital. É isso aí. E são 15h44. Nós vamos fazer mais um intervalozinho e aí em seguida nós fazemos o fechamento dessas informações, né? Longe de te corrigir, mas acho que aquele relógio ali tá errado. São 15h41 aqui. Ok? Deixa eu ver certificar. 15h41. Ok? Foi 15h42, agora mudou. Então tá ruim aquele relógio. É bom que eu ganho mais 2 minutinhos aí para falar okay, mais um então. pouco. Vamos para a música, então? Vamos de música. Ok, primeiro a vinhetinha da rádio da Serra do Mar, a rádio do povo de Piraquara, e em seguida Zé Ramalho, a Vila do Sossego. Cidade guarida de quem 15h46, acertei? É isso aí. Então, nós recebemos aí o telefonema da professora Célia Régia, nossa amiga Célia Régia. Ela, inclusive, é funcionária da Aviação Piraquara, né? Sim, só que ela tá afastada. Ela fez uma cirurgia, até com os problemas de saúde, tá afastada. Tá. Mas é funcionária. Então, um abraço pra Célia, né? Célia, nossa amiga aí de muitos anos. Professora, filha do seu Manuel, né? Seu lindo. Seu lindo. É isso aí. Um abração pra Célia e desejo aí que ela se recupere dos problemas de saúde. Nós recebemos também o recado aqui da Marina Andrioli, também lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, né? Está ligada com a Serra do Mar FM. Um abraço para Marina Andrioli e o convite para que sempre esteja ligada com a gente. Isso, ela que é parente ali dos Andrioli, da Vila Ipanema ali, Dona Terezinha, né? Então um abraço para Dona Terezinha, que também sempre nos ouve. Então um abraço para Dona Terezinha e continue ligadinha com a gente e avisando, né, para o pessoal que a partir do mês que vem nós estaremos com o programa em novo horário, né? Então no sábado a partir das 19 horas, das 20 horas, isso. Das 20 às 21. Das 20 às 21, o programa então Piraquara ontem, hoje sempre, a partir, né, de maio, né? Cláudio, vamos concluir o nosso trabalho de hoje, onde nós estamos focalizando aí a Aviação Piraquara, a figura do seu Ipenor Piccoli, o grande
empresário aí que participou bastante aí do desenvolvimento de Piraquara, né? E eu acredito que também o seu Ipenor, ele foi um dos... Eu não quero cometer injustiça com outros, né? Mas ele foi um dos maiores... um dos maiores empresários, né, de Piraquara. Ele é, né, um dos maiores, porque o legado sempre existe, né? Hoje é os filhos que tocam, né? Mas a aviação Piraquara. Mas acredito que ele seja um dos primeiros, dos pioneiros aí na área do empreendedorismo aqui em Piraquara, de acreditar que Piraquara um dia ia crescer. Exatamente. Tanto que você veja, a empresa, ela iniciou, né, sob a batuta do seu Ipenor Piccoli no ano de 1966, né? Quer dizer, de 66 até hoje são 45 anos, né? Ininterruptamente, né? Por um período quase que foi interrompido, porque quem não lembra dos ônibus pirata, o Requião colocou mesmo, aí, mesmo. né? Inclusive é interessante, eu acho que as pessoas lembram bem desse episódio, os ônibus piratas aí, que pagava-se muito barato, mas não se tinha garantias de chegar ao destino. Isso, né? Qualidade zero, era aquela coisa medonha, né? Isso é verdade. Você que gosta de falar essa palavra, né? Então, e a empresa, claro, enfrentou esses problemas, né? Talvez, acho que um dos grandes problemas que a empresa enfrentou, e até Piraquara tem essa questão aí, de que talvez ela funcionou sempre bem, porque tinha o monopólio, né? E tem o monopólio, e eu não vejo por que quebrar esse monopólio, porque afinal de contas é uma empresa que está aí tantos anos. Eu acho que o município tem esse compromisso também com a empresa. O próprio serviço é bem prestado, inclusive em comparação na minha época das faculdades aí, que eu pegava muito ônibus, a gente via que os ônibus de Piraquara eram estritamente limpos, bem conservados, ônibus novos, assim, modernos, né? Sempre tinha ônibus novos na linha, e sendo que também eu tomava ônibus de outras empresas, tanto de Curitiba quanto de Pinhais, que, olha, realmente deixavam muito a desejar. E as passagens de ônibus aqui de Piraquara pelo quilômetro rodado, eles são condizentes, então não adianta se colocar mais uma empresa de ônibus aqui dentro do município, se a tarifa do ônibus continuará sendo a mesma, né? Porque isso aí é oferido, é uma lei que diz que vai ser cobrado isso. Não existe assim uma concorrência, porque a empresa de ônibus é uma concessionária do município para efetuar o transporte coletivo, né? E então, como diz você, para que quebrar esse monopólio se dá tão certo? Talvez, se a empresa Aviação Piraquara não quisesse colocar mais linhas aonde não tem, mas ela quer sempre colocar linhas novas, a empresa Piraquara deixasse a desejar na limpeza, na conservação dos ônibus, se, por exemplo, de 5 ônibus que fosse a Curitiba, 3 quebrassem no meio do caminho. Exatamente. Então, quer dizer, as pessoas iam ficar pensando, olha, acho que eu vou tomar o ônibus da outra empresa, porque lá é uma garantia que eu vou chegar, né? Então, eu acho que seria difícil chegar nesse patamar aí de dizer, olha, a aviação Piraquara não está mais dando certo no município. Exatamente. E o que eu poderia falar mais a respeito da aviação Piraquara é o seguinte: você sabe, Cláudio, que eu sou bairrista. Eu sou bairrista, eu defendo Piraquara, eu brigo por Piraquara e brigo pelas instituições da nossa cidade aí. E eu vejo a aviação Piraquara como uma instituição, afinal de contas, são
quase 40 anos com o nome Viação Piraquara, né? É um serviço muito bem prestado, né? As pessoas falam assim, mas o rápido não é rápido, é lento. É lento, claro, as condições da nossa rodovia hoje não permitem que a empresa seja mais rápida, claro, né? E também com relação ao número de veículos, né, que nós temos. Inclusive até eu ia colocar essa questão, porque lá no ano de 1951, 52, quando se liberou o tráfego na estrada do encanamento, né? Eu lembro, eu li alguma coisa que já naquela época os nossos vereadores aí e tal, eles discutiam a questão da pavimentação, né, da estrada do encanamento. E na verdade isso não aconteceu, só foi acontecer 20 e poucos anos depois, né? Hoje nós percebemos aí que a nossa rodovia, ela tá assim, estrangulada, né? Muito carro, muitos caminhões, e eu não tenho ouvido sobre a questão de duplicação ou alargamento, enfim, não sei. Só não gostaria de que começasse a se discutir agora e de fato a obra chegasse só daqui 25 anos, né? Realmente. Porque talvez aí nós não estejamos aqui para ver o benefício, né? Para poder usufruir desse benefício. Mas você veja, então, isso para dizer o seguinte, que a empresa, ela tem feito o que é humanamente possível fazer, né? E eu respeito, claro, a empresa, porque eu vejo aqui uma história de crescimento, uma história de compromisso com o município de Piraquara, né? E isso é muito importante. Tanto compromisso, tanto respeito com a cidade, que você veja, Cláudio, o seu Ipenor Piccoli, ele recebeu, né, uma proposição, ou melhor, a Câmara propôs, né, através do vereador Wellington, na época, o título de cidadão honorário para o seu Ipenor Piccoli, né, pela sua história. E, evidentemente, claro, foi aprovado, né, isso no ano de 2003, através da Lei 695/03, e ele foi, então, ele recebeu esse título no dia 23 de outubro de 2003. Com certeza foi um dos títulos mais bem dados, né? Porque muitas vezes a gente até questiona o merecimento da pessoa que foi agraciada, mas esse caso aqui eu não tenho dúvida que o seu Ipenor, ele fez por merecer. Acreditou no município. Acreditou no município e ajudou aí no desenvolvimento do município. Inclusive, até alguns anos atrás, a Viação Piraquara fez a doação de um ônibus todo adaptado aí para a Secretaria de Cultura de Piraquara. Eu sei. Então, um ônibus vermelho, né? E isso aí nada mais é do que, de fato, ter acreditado no município e ajudar, claro, também as expressões culturais aí do município, né? A Viação Piraquara apoia a Rádio Serra do Mar desde os primórdios, desde do início das negociações com o Ministério das Telecomunicações. A Aviação Piraquara sempre esteve presente aqui, apoiando a iniciativa da Associação Comunitária Serra do Mar. Então, e é isso aí, é uma história de fé mesmo no município, de acreditar que o município teria as condições de desenvolvimento, né? E, claro, o município se desenvolvendo, a empresa se desenvolveu e a família Viação Piraquara hoje conta aí com 400 funcionários, né? Em média, talvez mais, talvez um pouco menos, não sei, né? E são hoje em torno de 170 veículos, né? E também aí contando com a Viação Capital da Água, que também é uma outra empresa de propriedade aí da família Piccoli. Isso. Também então, continuam acreditando no município. Exatamente. E
encerramos então esse último programa aí da série Empreendedores. Não poderíamos ter acabado de uma maneira melhor, né? Porque eu acho que esse exemplo aí do seu Ipenor, espero que a gente possa ir descortinando aí com os anos novos empreendedores, né? Pessoas que hoje venham de fato acreditar no município, torcer, lutar pelo município para que ele se desenvolva apesar de todos os problemas e limitações que ele tenha, né? E eu tiro o chapéu aí para Viação Piraquara, para os seus proprietários, para os seus funcionários, porque tem muitos ali, Cláudio, que tem uma história com a empresa também. Com certeza. Tem pessoas que estão ali há 30, sei lá, 20 e poucos anos, né, na empresa. Dos antigos, o seu Aníbal, né? Não sei se você lembra do seu Aníbal. Lembro. O Edson, marido da professora Marisa. Filho do seu Aníbal. Filho do seu Aníbal, isso mesmo. O Ananias, quantos anos está ali agora, acho que é fiscal, né? E tantas pessoas que passaram por ali, né? Inclusive o material, vamos fazer justiça aí às pessoas, né? O material que eu tenho aqui como base para esse trabalho da Aviação Piraquara, a empresa sempre valorizou muito também os seus funcionários, então seria interessante também nós falarmos aqui, ó, Pitac ali. Osni não, Edmundo Pitac, o Luiz Carlos Schultz, né? É o seu Luizinho, né? Isso. Você recorreu aí? O Ataíde, né? Ataíde Brasílio da Silva. O vereador, presidente da Câmara, o Wellington, que também foi motorista, né? Então, aí tem vários, o Pestana, né, que trabalhou lá. Enfim, muitos funcionários, seja na parte administrativa, seja na parte operacional, né? Os cobradores, os motoristas aí. Uma coisa que também eu ajudaram percebi nessa história, que a gente sempre lembra muito do motorista e do cobrador, né? Tanto para elogiar quanto para descer o porrete, né? Mas agora eu tô vendo que tem pessoas que ligam aqui da Aviação Piraquara que trabalham ali na limpeza dos ônibus, na manutenção, na garagem, na oficina, na lavagem, né? Tudo para que as pessoas de Piraquara tenham um ônibus sempre em boas condições de manutenção, um ônibus sempre limpo, asseado, que não fique perdendo peça por aí, né? Então, a eles aí os nossos agradecimentos a essas pessoas que também fazem parte da história do município e parte da história da Aviação Piraquara. Exatamente, eu esqueci de um último detalhe. O seu Ipenor já não está mais com a gente, né? Ele faleceu no dia 5 de outubro de 2008, né? E hoje a empresa é administrada pela sua filha, né? A Gisele e o genro, o Everaldo, e possivelmente também os outros filhos. Eu lembro que eu tive uma ocasião lá, falei com o Bruno, né? Um dos filhos do seu Ipenor Piccoli, e eles estão dando continuidade nessa empresa aí, e para ela nós tiramos o chapéu e tem aplausos para a Aviação Piraquara. É isso aí, então estamos terminando. Missão cumprida. Um abraço aí aos nossos ouvintes que têm nos acompanhado. Cláudio, um abraço para você. Um abraço. Muito obrigado pela companhia. E eu quero dizer o seguinte: programa muito bom, gostei muito de ter participado, de ter estado aqui. É claro que eu não consigo fazer as coisas assim com tanta propriedade quanto você que
que é um historiador do município. Não diga assim que seja um historiador, porque tua faculdade não é de história, né? Não é de história. Mas você é um aficionado pela história de Piraquara, eu também, apesar que eu não busco material. E você foi à luta e está fazendo aí, a gente acaba se enraizando muito mais com Piraquara. Eu que não nasci em Piraquara, você nasceu, teve a bênção de ter nascido em Piraquara. Eu não nasci em Piraquara, mas também não fico triste por isso, porque eu aprendi a amar e gostar de Piraquara, como se nascido fosse, né? Ah, sim, até porque é o seguinte, eu acho que essa questão da adoção, né? Você é um piraquarense por adoção, né? E muitas vezes valoriza mais do que aquela pessoa que nasceu e que tem muita gente que não gosta da cidade e que nasceu na cidade. O que vão fazer, né? Mas é importante isso. Eu acho que nós falamos hoje aí de um gaúcho, claro, né? Um gaúcho que veio para Piraquara, trabalhou em Piraquara, né? Alcançou aí notoriedade, o respeito dos piraquarenses e fez um baita de um serviço por Piraquara, que não era piraquarense, né? Mas que fez história em Piraquara. Hoje é um cidadão honorário, né? Mas não por de nascimento, né? Ok, mas muito bom programa, Renato, tava excelente. Para você, a gente tira o chapéu também. Imagina. Porque todos os programas, eu além de participar aqui, eu escuto muito em casa porque eu adoro. Tá? Que bom. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente na Rádio Serra do Mar. E vou me despedindo aí com essa participação, que quase tomei o lugar do Renato. Imagina. Né? Mas olha, muito obrigado aí pela audiência no programa Piraquara Ontem, Hoje e Sempre. Continue sempre ouvindo, ainda no mês de abril, neste mesmo horário, sempre aos sábados, neste mesmo horário. E a partir do mês de maio, dia 14 de maio, se não me engano. Eu não tenho certeza, porque isso aí já não me apetece, mas em maio, daí a partir das 20 horas, assim, com muito prazer, muita satisfação, que eu deixo de fazer a minha participação no sábado das 20 às 21 horas e abro mão pro Renato. Ok? Ok. Gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Renato, tô despedido agora, que você que é o dono do programa. Então, pessoal, um abraço a todos. Sábado que vem, se tudo der certo, a gente estará aqui novamente. E uma mensagem da minha parte: acreditem, amem, torçam por Piraquara. Ela merece. Até lá. Ok, você fica com Elvis Presley, Don't Be Cruel, e na sequência, Balada Sertaneja com Luizão Oliveira. Rádio Serra do Mar FM 98,3 MHz. Não saia da sintonia. 98,3.